Gente, vamos aproveitar agora chamar o Marlos Arnes, que é advogado criminalista, para tentar também ajudar a gente aqui a entender como é que funcionam ou como podem funcionar os próximos passos em relação a esse caso. Marlos, você nos escuta bem? Nos escuta bem? Uma ótima tarde para o senhor. Escuto muito bem. Estou à disposição. Boa Marlos, tarde. seguimos então falando aí, repercutindo essa história da prisão do ex-tenente, do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, que fechou um acordo de delação premiada, né, para tentar colaborar com as investigações relacionadas a algumas linhas de investigações que correm contra o ex-presidente e seu grupo político, militares ligados a ele na gestão passada. E Mauro Cid fez um relato, como a gente trouxe aí na revista Veja, com um amigo, dizendo que, levantando suspeitas em relação ao processo de delação firmado com a Polícia Federal e também ao ministro Alexandre de Moraes. Depois disso, ele prestou o depoimento hoje na Polícia Federal e foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Como que o senhor vê essa situação do ponto de vista jurídico, né? A gente não tem todos os detalhes ali do processo, mas o quanto isso pode prejudicar ou até fazer com que a PF rescinda esse acordo de delação com o Mauro Cid? A situação toda, Marcela, é muito grave. Nós assistimos desde algum tempo, e o principal momento no dia 8 de janeiro, com essa tentativa de golpe, que é gravíssimo, é um atentado contra a democracia. O Supremo vem tratando essa questão e aparece a colaboração do Mauro Cid. O Mauro Cid é beneficiado nesse acordo de colaboração, lembrando que a colaboração é um instrumento jurídico previsto na Lei 12.850 de 2013, regulamentado, legalizado. Foi feito um acordo, e nesse acordo ele entregou as provas, contou o que ele entendia como a verdade dos fatos e recebeu benefícios por isso. Muito bem. No decorrer do período após a colaboração dele, como o Robson mencionou, nós tivemos a validação dessas provas, e isso faz parte do que a lei trata na colaboração. Não basta a palavra do colaborador, é preciso que ele traga provas, que essas provas sejam checadas e que tenham outras provas que confirmem. Então, esse é o primeiro ponto importante. As provas já foram checadas, já foram confirmadas, são consideradas pela Polícia Federal como válidas, e se o Mauro Cid quebrar o seu acordo de colaboração, ele vai perder os benefícios e as provas que ele entregou vão ficar no processo, até porque essas provas também já foram produzidas de outra forma a partir da colaboração que ele fez. Estávamos nessa situação até a Veja de quinta-feira, com muito brilhantismo, como é natural da revista e da imprensa, divulga esses áudios que são estarrecedores. Esses áudios colocam uma pitada ainda maior de crime dentro da conduta dessas pessoas de alto coturno, por assim dizer, que tentaram e quase conseguiram a quebra da democracia no Brasil no dia 8 de janeiro. Por que isso é grave? Porque nesse áudio que a revista Veja divulga, ele faz, se não ameaças, ele faz ofensas graves ao ministro relator do caso, faz ofensas graves à Polícia Federal, faz ofensas graves ao Supremo Tribunal Federal, que são, em última análise, as instituições brasileiras que estão investigando e que estão julgando esse caso. Qual é o dano que isso causa e por que isso se configurou como crime de obstrução à justiça, que é um crime capitulado no Código Penal? Qualquer atividade que você faça que embarace a justiça, embarace a investigação, dificulte a investigação, é considerado obstrução à justiça com uma pena possível de 3 a 8 anos. Então, em se confirmando a veracidade desses áudios que a Veja divulgou, em se confirmando que não há cortes nem recortes e que o áudio é verdadeiro, possivelmente, a meu entender, é muito possível que esse acordo de colaboração seja quebrado por violação ao acordo, violação ao dever de confidencialidade e violação da verdade que a pessoa traz. Ela não pode contar a verdade e depois dizer que foi obrigada
e acabe também respondendo por mais um crime, que é a obstrução à justiça. Um último ponto nessa minha primeira participação, a que agradeço, é que a gente não pode esquecer, e o nosso telespectador tem que saber disso, as pessoas que fazem o acordo de colaboração estão sempre obrigatoriamente acompanhadas de advogado. Portanto, essas denúncias que o Mauro Cid faz no áudio, de que foi obrigado a falar determinada coisa, de que não se aceitou a versão que ele queria, tudo isso teria que ser corroborado pelo próprio advogado dele. Aqui eu nem sei quem é o advogado dele, mas, por certo, o advogado acompanhou, fez o trabalho dele corretamente, e não teria havido, nem há como haver, na presença do advogado, que se cometa tamanha ilegalidade por parte do Ministério Público ou da Polícia Federal. É assim que eu enxergo a situação. Doutor, tem um trecho, um dos áudios, né, que me parece que é o áudio mais grave ali. O Mauro Cid, ele levanta a suspeita de que a Polícia Federal filtra informações da investigação e escolhe quem investigar, quem não investigar, porque já tem uma narrativa pronta para confirmar. E o exemplo que ele dá disso é que no celular dele tem mensagens que mostram que o ministro Alexandre de Moraes encontrou secretamente Jair Bolsonaro no fim de dezembro de 2022 na casa do Ciro Nogueira. Não vamos nem entrar no mérito se de fato esse encontro aconteceu. Agora, se a Polícia Federal de fato tem essas provas, porque ela tem todas as mensagens do Mauro Cid, era o Mauro Cid que articulava esses encontros. Se isso está lá consignado e a PF escolheu não levar adiante esse tipo de caso, em algum momento do processo, isso vai ser conhecido? Essas provas que estão lá serão conhecidas? Em que momento do processo, doutor? A Polícia Federal só pode trabalhar com aquilo que está no processo. Se esse material que ele menciona for verdadeiro e não estiver no processo, é como se ele não existisse para o mundo jurídico. Se ele existe e está no processo, a Polícia Federal pode manuseá-lo da forma que bem entender dentro do que diz o Código de Processo Penal. Portanto, as provas que a Polícia Federal trabalha têm que todas estar dentro do processo. Para ele ter feito o acordo de colaboração, assim como qualquer outro réu colaborador, ele precisa ter acesso à íntegra do processo. Ele não tem como fazer um acordo de colaboração sem conhecer as provas. Isso é a prática que nos ensina. Você precisa ter acesso ao processo até para você poder avaliar se o acordo de colaboração é vantajoso para você ou não. O réu colaborador analisou com o seu advogado o processo e concluiu que as provas contra ele são tão robustas que é melhor ele fazer um acordo. Se você analisa o processo e você tem uma saída técnica, uma defesa técnica tradicional, você faz uma opção por não fazer o acordo. Então, na tua pergunta específica, se isso existir e estiver no processo, pode ser manuseado. Se isso existir e não estiver no processo, não pode ser manuseado. E se a acusação que ele fez for verdade, temos aí um problema. Eu não acredito nessa hipótese. É isso, só para especificar a pergunta, assim, o que ele diz é que essas provas desse encontro estão no processo e a Polícia Federal escolheu não ignorá-las, escolheu deixar esses elementos fora de um termo de... Entendi. Depois, ele poderia ter sido instado, e é isso que ele fala, que ele contou para os delegados que tinha esse tipo de informação lá no celular dele, só que os delegados ficaram assustados e não quiseram levar adiante para consignar isso aí na delação. Né? Em que momento do processo a opinião pública pode ter acesso a isso para saber se de fato isso é verdade ou se é mais uma invenção do Mauro Cid? Entendi. Isso não necessariamente não desdobrou uma investigação. Pode ser que isso esteja no processo e desdobre uma investigação sobre isso e o delator não saiba disso. Ao final do processo, esse processo se tornará público, via de regra, quando existe uma denúncia, ou seja, se encerra a fase de investigação, a fase de inquérito policial, é feita uma denúncia pelo Ministério Público e, nesse momento, via de regra, o processo é público e aí a imprensa, a opinião pública e todas as pessoas têm acesso a todas essas provas.
Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Boa tarde, obrigado por ter vindo participar do programa. Eu tenho uma dúvida. O Mauro Cid voltou hoje para a cadeia acusado de obstrução de justiça, é isso? Ele teria praticado obstrução de justiça ao ter essa conversa que ele teve com o interlocutor no áudio. No caso, como assim, a maior parte das afirmações que ele levou para o processo já foram corroboradas por provas e já foram corroboradas por outros depoimentos, inclusive, o senhor acha que a principal obstrução de justiça nesse caso talvez esteja no sentido de desmoralizar a autoridade investigadora e a autoridade julgadora e, com isso, desestimular que novas pessoas possam colaborar e possam prestar depoimento? Ou seja, o estrago que ele faz no processo é esse, de manchar a imagem de quem está conduzindo o processo? E talvez de facilitar a defesa dos co-réus que utilizariam isso para tentar derrubar a colaboração premiada dele, que de uma forma ou de outra é onde se inicia a história com as provas que ele traz. Ou seja, ele traz as provas, se inicia a investigação, por assim dizer, se corroboram as provas, se confirmam as provas, depois ele volta atrás. Então ele causa esse embaraço, como você disse, jogando uma suspeição sobre os órgãos de investigação e sobre o órgão julgador, e ao mesmo tempo ele pode causar benefícios aos demais investigados. Seriam possivelmente essas duas linhas que configurariam, em teoria, o crime de obstrução à justiça. É preciso também verificar que esse processo está em sigilo, o que nós estamos falando é em tese com base naquilo que a imprensa noticiou. Então nós temos a notícia de que ele foi preso por obstrução à justiça. Ele tinha lá diversas cautelares que ele tinha que cumprir, devolver os passaportes, não se ausentar do país, não se comunicar com os demais réus do processo, salvo seus familiares, e me parece que essas condições aparentemente não foram descumpridas. Então nos resta a obstrução à justiça. E a discussão sobre a voluntariedade dele ter falado a verdade ou não, será configurada para eventual rescisão do acordo de colaboração dele. Agora, doutor, uma dúvida, né? Quando ele diz em um dos áudios que os investigadores o forçaram, de certa forma, a trazer alguma versão que corroborasse com a narrativa da investigação, ele faz uma acusação grave, né? Por mais que seja para uma pessoa próxima ali, é uma acusação grave que vem à tona. A partir desse momento em que ele faz essa acusação e ele presta depoimento, como o Bonin trouxe a informação ao STF hoje, ali ao juiz do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e ele diz nesse depoimento de que a informação que foi passada na delação foi correta e que não teve nenhum tipo de pressão nesse sentido, o que pode acontecer? A pergunta complementando, né, por que ele falou o que ele falou nos áudios que a Veja divulgou? Porque a questão é, se ele faz uma denúncia para um amigo, aí chega no depoimento no STF e diz, olha, não, foi tudo certo, foi tudo correto. Qual que é o sentido, né, disso, assim, do ponto de vista jurídico, eu estou falando. Claro que aí, né, pessoalmente, cada um tem os seus motivos. Não, eu não vejo o motivo jurídico para isso, e o advogado dele, que eu realmente não sei o nome, mas vi uma declaração onde não constava o nome do advogado, justificou dizendo que era um desabafo que ele estava fazendo. E está tentando esclarecer com essa linha de que ele ratifica tudo que ele falou, mas que fez um desabafo nesses áudios e por isso teria falado. Não faz sentido mesmo. É o Dr. César Bittencourt. Isso mesmo, o Dr. César Bittencourt. Exatamente, me fugia o nome dele. Na quarta-feira, ele deu uma entrevista em que ele falou que a gente está vivendo uma falsa democracia, em que o Poder Judiciário não respeita os direitos dos investigados, e que a Polícia Federal também não respeita, e que, mais que ele não culpa o delegado da investigação, ele culpa sim o ministro Alexandre de Moraes. Foi isso que ele falou na quarta-feira. Enfim, temos aí muitos elementos, né? O senhor, como advogado, considera esse tipo de declaração adequada, vamos dizer, né? Ajuda o cliente esse tipo de declaração? Eu jamais faria um comentário sobre um advogado. De qualquer forma, eu posso afiançar
que eu vivo num país democrático, num país livre, num país em que a Constituição é respeitada e que eu acredito nas instituições democráticas do país, sejam elas do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Temos problemas, é verdade, muitos moradores de rua, muitas pessoas com dificuldades extremas, mas vivemos num ambiente de democracia. A prova disso é de que a revista divulgou os áudios, nós temos liberdade de expressão para nos manifestarmos numa posição ou noutra, temos acesso ao judiciário, então eu não vejo problemas com a democracia, nem com o funcionamento das nossas instituições. Doutor, eu queria fazer mais... Opa, desculpa, Marcelo. Posso fazer mais uma? Pode ir, claro. Não, é o seguinte, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pode, até como estratégia para ganhar tempo e para retardar ainda mais o processo, pode eventualmente questionar a isenção do delegado da PF responsável pelo caso e do juiz? Eu acho que ele caiu. Voltou aqui. A gente perdeu o sinal. Voltei. Voltou. Não sei se o senhor conseguiu ouvir a pergunta inteira, mas dizer assim, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pode entrar com um pedido, fazer alguma movimentação no processo para questionar a isenção do delegado e do magistrado responsável pelo caso, e pode pedir que eles sejam afastados ou que eles sejam investigados ou algo assim? O afastamento do magistrado já vem sendo pedido, pelo que a gente lê na imprensa, há muito tempo. Sem dúvida, pedirão o afastamento do delegado, e mais do que isso, podem pedir a quebra da colaboração e a nulidade das provas que o Mauro Cid trouxe. O que me parece é que essas pessoas que articularam esse gravíssimo fato da tentativa do golpe de Estado não estão trabalhando com a hipótese de prejudicar um ao outro. E talvez o ex-mandatário entrar com a medida contra um antigo assessor dele não seja conveniente a ele, mas que ele pode. Tá certo, então, a gente conversou com o doutor Marlos Armes, advogado criminalista. Muito obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço, um abraço a todos, bom trabalho.